No meio da multidão, o protagonista estava junto de seus amigos. Um dos guardas apontou o dedo para ele e ordenou que saísse do caminho. Apontando para si mesmo, Jinwoo perguntou por que deveria sair se tinha um número e estava apenas aguardando sua vez. Ajin empurrou o guarda, acusando-o de não estar fazendo o trabalho direito. Apontando para Jinwoo, o membro da guilda Corvo Negro disse que ele estava cometendo um grande erro ao se recusar a sair. Uma voz veio do meio da multidão, dizendo que ele estava enfrentando o próprio Ajin. Foi então que Jinwoo percebeu. Aquele era o irmão de sua aprendiz. Mesmo assim, ele não se moveu, apenas colocou as mãos nos bolsos. Devido ao uso da habilidade Olho da Verdade, seus olhos brilharam por um instante. Ajin o encarou com irritação e perguntou por que o garoto estava olhando daquele jeito. Na janela de status, Jinwoo viu todas as características de Ajin. A notificação dizia que, para copiar uma habilidade pessoal, era necessário aumentar o interesse do alvo ao máximo. E para copiar uma habilidade ativa, era preciso elevar a hostilidade ao limite. Com os olhos arregalados, Jinwoo percebeu, ele podia provocar o alvo da cópia para adquirir sua habilidade. Enquanto Ajin tentava impor sua autoridade, Pekana se aproximou. Ao ver o chefe, a garota empalideceu, tremendo de medo. Seu irmão virou-se, tentando explicar que o homem não queria sair do lugar. Mas antes que pudesse terminar a frase, o protagonista agarrou seu dedo. No instante seguinte, ouviu-se um estalo, o dedo se quebrou. Ajin gritou de dor, segurando o dedo inchado e avermelhado. Jinwoo, por outro lado, continuou tranquilo, bebendo um gole d'água como se nada tivesse acontecido. Os olhos de Ajin brilharam. Ele ergueu a mão, e uma intensa magia começou a envolvê-la. As pessoas ao redor ficaram em choque. Gritos se espalharam pela multidão, chamando todos para ver o confronto. Jinwoo, notando algo estranho, olhou surpreso para o oponente. No mesmo segundo, ele apertou a garrafa d'água em sua mão. Quando Ajin avançou, a água espirrou diretamente em seu rosto e olhos. Ele tentou lançar um corte poderoso, mas Jinwoo já não estava mais lá. A garrafa voou em sua direção, e de repente um golpe forte atingiu sua perna, fazendo-o perder o equilíbrio. Num piscar de olhos, Ajin caiu no chão, gritando e segurando o joelho. Não muito longe, de costas, o protagonista permanecia imóvel. Todos ao redor estavam atonitos, sem entender o que acabará de acontecer. Entre a multidão confusa, Ana observava Jinwoo em silêncio. Gotas de suor desciam por seu rosto. Havia medo em seus olhos. Ela se perguntava o que ele estava fazendo ali. Então, uma voz familiar ecoou entre as pessoas. Era Jade, o homem do semblante severo, braços cruzados. Jinwoo o encarou sem expressão. Jade tentou usar o Olho da Verdade de nível 1, mas uma mensagem de erro apareceu. Falha. Logo em seguida, outra notificação surgiu. O uso da habilidade era impossível devido à diferença de nível. A fúria se estampou no rosto de Jade. Rangendo os dentes, ele avançou contra o protagonista, os olhos brilhando em chamas. Seu nível era superior a 20. Ao se aproximar, Jinwoo ergueu o olhar e comentou friamente. Eu não sabia que o Ajin tinha uma babá. Jade respondeu com desdém. É preciso ter olho e coragem para isso. Mas tudo bem. Ajin é até um sujeito útil. Jinwoo então franziu o senho. O que Ajin andou fornecendo para a China é ginseng da dinastia Goryeo, não é? Ao ouvir isso, Jade ficou furioso. Como você sabe disso? Gritou ele, cerrando os punhos. As pessoas e repórteres ao redor se entreolharam, sem entender do que se tratava. Com um ar despreocupado, Jinwoo respondeu. Isso importa, por que não faz a pergunta certa? Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Por exemplo, como se livrar dos efeitos colaterais? Jade reagiu com raiva. Uma nova mensagem apareceu, informando que ele estava ativando uma habilidade de masmorra de nível 3. Paredes começaram a se erguer em volta deles, selando a área. Aeong e os outros correram, gritando, antes que as paredes se fechassem completamente. As veias na testa de Jade saltaram, o fogo em seus olhos cresceu. A energia mágica ao redor era sufocante. Yongava gritou. Jinwoo! A masmorra se fechou. Surpreso, o protagonista tocou a parede impenetrável. Isso é uma parede de proteção? Jade não respondeu. Apenas perguntou, com voz grave. Você realmente quer 10 masmorras, garoto? Depois acrescentou. Então prove que não está mentindo.
Jinyu respirou fundo e começou a explicar. O item que restaura energia e mana é o ginseng da dinastia Goryeo. Mas, se for consumido cru, causa envenenamento mágico. Erguendo 3 dedos, ele continuou. Aposto que seus homens estão sofrendo com isso agora mesmo. Mas existem 3 itens que podem neutralizar o efeito. Suco de Karashan, Pedra da Lua e, o mais importante. Depois acrescentou que acreditava que o grupo agora devia estar procurando pela raiz de Mandrágora. Pensativo, Jinyu estendeu a mão e disse que poderia contar onde ela estava. Então perguntou se Jeit agora acreditava nele. O suor escorria pelo rosto de Jeit. Era evidente em sua expressão que ele estava abalado. Ele murmurou para si mesmo que tudo o que o protagonista dizia coincidia com os relatórios dos batedores e pesquisadores. Muito bem, eu concordo, respondeu, depois de um breve silêncio. Jinyu abriu um sorriso malicioso. Mas Jeit, de repente, conjurou uma lâmina e a apontou bruscamente para ele. Estou avisando, nada de truques, disse em tom ameaçador, a voz carregada de raiva. Ou você vai se arrepender. Ele cerrou os dentes, furioso, pensando que Jinyu havia exigido 10 das masmorras mais valiosas, um preço exorbitante demais. A lâmina em sua mão emanava uma forte energia mágica. Ele a segurou diante do rosto do protagonista e pensou que deveria encerrar aquilo de uma vez. Mas, naquele instante, o medo e o choque tomaram conta de seu olhar. Jinyu sorria de forma insana. Seus olhos ardiam em chamas roxas intensas. Parece que você ainda não entendeu, Jeit, disse calmamente, erguendo sua própria lâmina envolta por uma magia densa e aterrorizante. Tanto o nosso acordo, quanto a sua vida, estão nas minhas mãos. De repente, um dos guardas irrompeu pelo chão, e o campo de batalha se desorganizou. Os companheiros de Jinyu foram cercados, mas reagiram rapidamente, defendendo-se com precisão. Saiam daqui! Gritou Yamba, tomada por fúria. A menos que queiram morrer. O fogo em seus olhos parecia vivo. Uma notificação surgiu no ar. Habilidade de masmorra nível 3, cancelada. A magia se dissipou. As paredes desapareceram. Todos se dispersaram em direções diferentes. Sorrindo, Jinyu gritou para Inui. Acalme a garota. Tudo está sob controle. Você está bem? Perguntou a voz aflita de um dos companheiros, correndo até ele. Eles chegaram ofegantes, reclamando. Você foi sequestrado assim, do nada. Nós íamos acabar com todos eles. Jinyu ergueu as mãos, rindo. Calma, calma, está tudo bem. E apontando para o distante Jeit, acrescentou. Não se preocupem, já nos entendemos. Mas Ajin, tomado pela raiva, avançou sobre Jeit. Vai deixá-lo ir assim? Gritou. Suando, ele se curvou e disse com voz tensa. Se me der uma chance, eu mesmo resolvo isso. Posso bolar um plano. Antes que terminasse a frase, Jeit acertou um golpe brutal em seu pescoço. Agarrando-o pelo colarinho, ergueu-o com uma só mão, mantendo-o suspenso no ar. Entenda de uma vez, rosnou. Jinyu é mais forte que todos nós. E se fizer algo assim novamente, vai se arrepender amargamente. Ajin lutava para respirar. As veias saltavam em seu pescoço e a saliva escorria por sua boca. Eu entendi. Respondeu, ofegante e trêmulo. Jeit lançou no chão e se afastou com seus homens. Caído, Ajin se perguntava, horrorizado, o que havia acontecido dentro daquela masmorra. Uma chama de ódio acendeu-se em seus olhos. Ninguém pode me humilhar assim, eu o matarei, gritou dentro de sua mente. Nesse instante, uma nova notificação apareceu. Hostilidade máxima atingida, condição para cópia cumprida. Logo em seguida, habilidade copiada, furtividade. Descrição: habilidade passiva de difícil obtenção. Permite controlar respiração e batimentos cardíacos, reduzindo a presença ao mínimo. A habilidade copiada será registrada nas memórias do mundo. Um sorriso satisfeito e cruel se formou nos lábios de Jinyu. Ele lançou um último olhar ao enfurecido Ajin e se virou, afastando-se calmamente enquanto as pessoas observavam, admiradas e confusas. Mais tarde, nos quadros de pontuação, o nome de Ana aparecia em primeiro lugar, com 1755 pontos. Jinyu cruzou os braços, surpreso. A minha aprendiz. Será que ela virou uma montanha de energia e ainda arrumou tempo para cantar? De repente, uma voz ecoou do corredor. Próximo. Entre na sala. Ele entrou, empunhando sua lâmina. Dentro,
Havia um cristal mágico e um homem ao lado dele. O teste é simples, explicou o examinador. Bata na pedra mágica. Pode usar objetos, habilidades, o que quiser. O poder oculto da pedra reage conforme sua força. O homem olhou para a lâmina nas mãos do protagonista e perguntou, surpreso. Vai usar apenas isso? Jinyu imediatamente estendeu a mão, posicionando a lâmina à sua frente. Isso será o suficiente, declarou com confiança. Certo, respondeu o examinador, levando a mão ao queixo e conferindo algo em seu tablet. Pode começar quando estiver pronto. De repente, o homem percebeu que Jinyu se aproximava de uma pedra muito maior do que a indicada para o teste. Alarmado, ele se virou rapidamente. Ei, essa pedra é de nível intermediário, avisou, apontando para o bloco correto. Você deveria usar aquela ali, a de nível iniciante. Mas uma chama brilhou nos olhos do protagonista. A aura que emanava dele era tão densa que envolveu o examinador, fazendo recuar, tomado de espanto. Jogadores comuns nem conseguem ativar uma pedra intermediária, murmurou, trêmulo. Então, o chão tremeu. Um estrondo ecoou quando a pedra se partiu ao meio, rachando em duas metades perfeitas. Isso é impossível, exclamou o homem. Nenhum jogador consegue quebrar uma pedra de nível médio. O resultado apareceu imediatamente na tela do tablet. Classificação, indefinida, força além dos parâmetros registrados. O examinador ficou boquiaberto. Eu preciso informar isso aos superiores, gritou, virando-se para correr. Mas Jinyu interceptou o movimento, pegando o tablet das mãos dele. Não tão rápido, disse friamente. Faça o relatório em uma semana. O homem piscou, confuso. Está me pedindo para adiar o relatório. Nos olhos de Jinyu havia um poder assustador. Isso é por motivos pessoais. Seu tom era calmo, mas ameaçador. Em uma semana, você poderá reportar o que quiser. Mas, gaguejou o examinador, sem saber como reagir. O protagonista endireitou a postura, girando a lâmina entre os dedos com um leve sorriso. Conhece aquele ditado? A lei é distante, mas o punho está bem perto. É verdade, gritou o homem, aterrorizado. A porta do escritório se abriu logo em seguida. Encostado na parede, braços cruzados, Jinyu observou Ana passar apressada. De repente, a garota parou diante dele e estendeu a mão. Sobre sua palma repousava um anel. É o anel de Brown, explicou ela. Dificuldade de obtenção, alta. Atributos: resistência mágica mais 10, velocidade de movimento mais 5%, supressão de habilidades mais 20. Descrição: suprime as habilidades mágicas de monstros. Jinyu pegou o anel, admirando-o com um sorriso satisfeito. Quando se virou para sair, Ana gritou. Espere! Tire a marca do meu rosto. Eu cumpri minha parte. Sem parar, ele apenas acenou com a mão. Vou observar seu comportamento, respondeu, sem olhar para trás. Vozes de surpresa ecoaram logo depois. Eram seus companheiros. Temen, suando, perguntou. Espere, o Jinyu é mesmo rank F? Yongava, igualmente confusa, completou. Eu pensei que ele teria um rank mais alto do que o nosso. Lá fora, o sol brilhava intensamente. As vozes do grupo ecoavam diante do enorme prédio. Isso é apenas um resultado temporário, respondeu Jinyu, tranquilo. Preciso refazer o teste daqui a uma semana. Eles deixaram o edifício. Um táxi parou diante deles. O segundo teste é dentro da masmorra, não é? Perguntou Yongava, abrindo a porta do carro. Como você vai passar dessa vez? Vou precisar de informações, respondeu Jinyu, entrando no veículo. Não se preocupem comigo. Depois eu escrevo. Vão para a torre. Ele se sentou, prendeu o cinto e cruzou os braços. Pensando consigo mesmo, murmurou. O primeiro teste mede o poder mágico e define o rank inicial. Quem passa, segue para o segundo. Sua mente o levou para outra cena. Ele visualizou a masmorra, os monstros gigantes e orcs que a habitavam. A missão era simples: atravessar uma das masmorras da torre. Não havia restrição de dificuldade. Podia escolher desde goblins até criaturas de elite. Mas o que ele imaginou a seguir era um lugar completamente diferente. Em um vasto salão antigo, uma bela mulher com asas reluzentes estava sentada. O lugar para onde irei, disse em voz baixa, são as ruínas antigas, no primeiro andar. Então acrescentou, com um sorriso enigmático.
Nem nos 11 anos em que jogamos a torre, nem agora, no mundo real, ninguém jamais conseguiu atravessar essa zona proibida. Quando foi a última vez que estive aqui? Perguntou-se, ao surgir dentro da nova masmorra. Ele sorriu, satisfeito, com uma enorme mochila nas costas. Tinham chegado aos domínios dos caídos, quando algo o atingiu na cabeça. Uma lata de refrigerante voadora. Ei! Gritaram atrás dele. Jinhu! Carregue as malas. Ruínas da montanha. Primeiro andar da Torre dos Desafios. O cenário era deslumbrante. Cachoeiras flutuantes, rochas suspensas no ar, e uma atmosfera antiga e sagrada. Em sua mente, Jinhu suspirou. Com um rank F, não posso entrar aqui sozinho, a guilda que guarda essas ruínas não deixaria.